A gente sempre parte do princípio de que alunos mais inteligentes tiram notas melhores, certo? Parece óbvio, mas a ciência mostra que essa conexão, bom, ela é um verdadeiro quebra-cabeça cheio de surpresas. Hoje a gente vai desvendar essa relação complexa entre inteligência e o desempenho na escola. Então, nessa análise, a gente vai ver por que essa relação é vista como duas faces da mesma moeda. Vai investigar a confusão toda que existe nos dados, desvendar o mistério com 5 fatores que são chave, entender qual é o papel do psicólogo na prática e, no fim, ter uma visão geral de para que serve essa ferramenta. Vamos lá? A primeira peça do nosso quebra-cabeça é essa ideia, que já é fundamental. Inteligência e educação estão profundamente ligadas. É um conceito que vem moldando a psicologia e a educação há mais de 100 anos. E essa ideia é tão forte, mas tão forte, que o desempenho na escola acabou sendo visto como um proxy, quer dizer, um substituto para medir a inteligência. A lógica é simples. As notas seriam um reflexo da capacidade cognitiva. Aliás, foi essa suspeita que motivou a criação dos primeiros testes de inteligência lá do comecinho do século XX, justamente para fins educacionais. E é aqui que o nosso mistério começa de verdade. Por quê? Se essa ligação é tão óbvia, por que os estudos científicos que tentam medir isso apresentam resultados mas tão diferentes entre si? E essa é a pergunta central que deixa muito pesquisador de cabelo em pé. Como é que pode uma relação que parece tão clara ser super forte em um estudo e quase zero em outro? Tem alguma coisa errada com os testes? Ou será que a nossa suposição inicial é que está errada? É isso que a gente vai descobrir. Esse slide aqui visualiza o problema de um jeito perfeito. Olha só. Nos dois gráficos, a inteligência foi medida com o mesmíssimo teste, o Raven. Mas olha a diferença. No gráfico A, quando a gente compara com uma prova objetiva como o PISA, a gente vê uma linha de tendência clara. Agora olha o gráfico B. Ao comparar com as notas dadas por professores, os pontos se espalham para todo lado, sem padrão nenhum, viram uma bagunça. Essa é a nossa primeira grande pista. A forma como a gente mede o desempenho escolar importa, e muito. A solução para esse quebra-cabeça não é uma coisinha só. Na verdade, são 5 fatores que funcionam como um tipo de ruído, sabe? Eles bagunçam os dados e acabam escondendo a relação verdadeira. Vamos olhar um por um. O primeiro fator é o quão complexa é a tarefa. A correlação entre inteligência e, por exemplo, a simples decodificação de letras para aprender a ler é fraca. Por quê? Porque quase todo mundo consegue fazer isso. Mas quando a tarefa se torna a compreensão de um texto complexo, que exige bem mais do cérebro, aí sim, a correlação com a inteligência fica muito mais forte. O segundo ponto tem a ver com a ferramenta de medição. Testes que medem habilidades cognitivas mais complexas, como raciocínio abstrato, mostram uma ligação bem mais forte com o desempenho escolar do que testes que medem coisas mais simples, como, memorizar uma sequência de números. E esse slide aqui prova exatamente esse ponto. No gráfico A, o teste de raciocínio Raven mostra uma correlação de 0,447. É uma ligação moderada. Mas no B, usando um simples teste de memória de dígitos, a correlação despenca para 0,224. É quase a metade. São os mesmos alunos, mas o resultado muda completamente só por causa da complexidade do teste que foi usado. O terceiro fator nos leva de volta àquela nossa primeira pista. Lembra? Medidas objetivas e padronizadas, como o Exame Nacional, têm uma ligação forte e clara com a inteligência. Agora, as notas subjetivas de um professor, essas podem ser influenciadas por comportamento, por esforço, participação, e tudo isso acaba enfraquecendo a correlação. Esse quarto fator é fascinante e um pouco contraintuitivo. Pensa assim. Para a gente saber se a altura tem a ver com talento para basquete, a gente precisa de pessoas de todas as alturas. Mas, se a gente analisar só um grupo de jogadores da NBA, todo mundo ali vai ser alto. Nesse grupo super selecionado, a altura deixa de ser um fator que diferencia. A mesma coisa acontece na educação. Na universidade, os alunos já são um grupo mais selecionado, mais homogêneo, e isso, estatisticamente, faz a correlação com a inteligência parecer mais fraca do que ela é. E o quinto e último fator é uma versão ainda mais extrema do anterior. Quando um grupo de alunos já passou por uma seleção super rigorosa, tipo um vestibular, é como se a gente estivesse olhando só para os melhores dos melhores, no nosso exemplo do basquete. O grupo é tão parecido em habilidade que aquela correlação que existia na população geral simplesmente some. E aqui está a prova visual. À direita, alunos que entraram numa escola sem nenhum processo seletivo. A gente vê uma correlação clara de 0,42. À esquerda, os alunos que entraram na mesma escola, só que por meio de um concurso.
A nuvem de pontos vira um borrão e a correlação é zero. A seleção eliminou a variação e, com ela, a correlação foi junto. Então, a gente chega no ponto crucial. Se a gente eliminar todos esses 5 ruídos, se usarmos testes complexos, medidas objetivas e uma amostra de alunos que não passou por seleção, qual é a verdadeira correlação que aparece? O número é este, 0,599. E olha, na estatística isso é uma correlação de moderada a alta. O mistério está resolvido. E este gráfico é o retrato dessa relação real. Sem os fatores de distorção, a ligação entre inteligência e desempenho escolar se torna clara, robusta e inegável. A confusão toda desaparece e o que resta é uma conexão de verdade. Ok, a teoria ficou clara. Mas e na prática? Se a relação existe, isso quer dizer que a gente devia aplicar teste de inteligência em todo aluno? A resposta é mais complexa do que parece. A resposta é um não bem enfático. Fazer testagem em massa, de rotina, nos primeiros anos, não é necessário. A avaliação de inteligência é uma ferramenta de diagnóstico para casos específicos, principalmente para os extremos da curva, quando tem suspeita de deficiência intelectual ou de altas habilidades. A gente está falando de uma parcela bem pequena da população escolar, mais ou menos uns 5%. Para os outros 95%, as variações normais de aprendizagem não pedem esse tipo de avaliação. É uma ferramenta especializada, não uma régua para medir todo mundo. E mesmo nesses casos não é nada simples. Identificar superdotação, por exemplo, envolve umas decisões bem complexas. Dependendo de quantas habilidades a gente considera, de como elas se relacionam e de onde a gente coloca o ponto de corte, a porcentagem de alunos identificados pode mudar. E muito. Bom, vamos agora para a conclusão, juntando todas as peças e olhando para o significado maior de tudo isso. Essa ligação forte que a gente desvendou entre inteligência e educação tem uma implicação muito maior. Ela nos leva a um conceito chamado capital cognitivo. Basicamente, é a soma da capacidade de raciocínio e do conhecimento de uma sociedade. E é essa combinação que, no fim das contas, impulsiona a inovação, a tecnologia e o bem-estar de uma nação inteira. Se tem uma ideia para levar dessa análise, que seja esta. A gente não deve usar esses testes para medir e rotular todos os alunos de forma geral. A gente deve usá-los como um microscópio, para investigar a fundo casos específicos que precisam de atenção e de um suporte individualizado. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Se essa combinação de inteligência e educação é tão vital, a grande questão não é como testar mais, e sim como é que a gente pode, de fato, nutrir e desenvolver o capital cognitivo de cada cidadão.